A sua pele mudou, o seu cabelo está mudando. E no espelho, quem é essa mulher? Calma, você não está sozinha. Aqui é mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Um espaço pra gente conversar sem tabus, com muita leveza sobre esse momento da mulher. Esse momento de transformação que a gente passa. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados com os cabelos, a pele, toda essa mudança que tem. Com muito acolhimento e muita base científica. Então aqui hoje eu tenho 2 dermatologistas, a doutora Samanta e o doutor Sérgio Talarico, dermatologistas de São Paulo, que tem uma clínica, a Talarico Dermatologia. E a gente vai falar um pouquinho com eles sobre essa fase. A Samanta, a doutora Samanta, minha amiga, 40 mais, climatérica, ela vai contar um pouquinho da história dela e como ela se encontrou nessa fase. Vamos lá. Primeiro, obrigada, Kiki, pelo convite. É um prazer estar aqui. Apesar de dermatologista, essa percepção dessa chegada do climatério não veio pela pele, né? Eu sempre tive dermatite atópica, então minha pele sempre foi super seca. Eu sempre fui um pouco rebelde, então sempre tomei banho quente, nunca usei hidratante direito. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, realmente, apesar da minha pele estar mais ressecada, não foi isso. O que me chamou a atenção, realmente, foram as noites mal dormidas. E aquele horário a gente conversava bastante, né? Aquela acordada, aquele despertar entre as 3 e 4 da manhã. E me chamou muita atenção como a gente fica sempre procurando motivos para o que está acontecendo, né? Então, eu estava vivendo um momento… A gente acabou de mudar de clínica e tava super estressada, obra, 1000 coisas acontecendo. Ah, não, é por isso que eu tô acordando, tô preocupada, tô nervosa. E aí o que me chamou mais atenção realmente foram os calores. Eu sempre fui super friorenta, durmo com milhares de casacos e tal. E de repente eu comecei a me perceber que no meio da noite eu tirava a roupa e nem percebia. E é engraçado, porque mesmo conversando com a Kiki, né, conversando com colegas, não, realmente, a gente, aquecimento global, né, como a gente… Sempre arranjando uma desculpa, não tem jeito, a gente sempre procura uma desculpa. Sempre procura uma desculpa. E assim, eu acho que também a gente acabava se fiando, mesmo como médicas, naquela coisa muito clássica, né, então… No meio do dia eu vou ter um fogacho que sobe de repente, um calorão e a sudorese. E eu não sentia nada disso, eu realmente, poxa, passei calor hoje à noite, que estranho, né. E eu acho que o que acabou mudando na minha prática é que não era uma coisa que eu perguntava para pacientes nessa faixa etária. E depois que eu entendi que eu realmente estava vivendo isso, hoje faz parte da minha anamnese conversar sobre isso com os pacientes, né? Eu, inclusive, essa semana atendi uma paciente que mora fora do Brasil e tal. E ela estava se queixando, eu falei, você tem alguma queixa? Ela, não, eu vou estudar meu sono, tô indo num médico especialista do sono, porque eu não tô dormindo bem. Ela com 44 anos. Eu falei, tem algum horário específico que você acorda? Ela, entre as 3 e as 4 da manhã. Eu falei, tem alguma coisa associada? Você sente algum calor? Ela, não. Aí o marido que tava do lado, não, amor, como assim? Aí ele começou a contar que ele é super calorento, que ela sempre foi friorenta. E que tem acontecido de no meio da noite ela reclamar que o quarto tá quente. E ele fica, poxa, mas não tá quente, como assim? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Que a gente tem que sempre lembrar na nossa prática. O Dr. Sérgio Talarico, ele vai falar sobre isso, que é sobre esse olhar humano, né? Ele tem mais de 40 anos de experiência, 46 anos de clínica, né? Atuando em dermatologia. E ele atende, assim, acho que a maior parte são mulheres, né? E ele tem aí uma experiência de um passado onde as mulheres normalizavam muitas coisas. E hoje, mulheres que buscam mais informação. Então, isso que ela falou é super importante, que… Muitas vezes a gente vai no médico e o médico trata a pinta. O médico trata a cólica. O médico não vê como um todo. E eu sou fã de paixão, né, do Dr. Sérgio. E eu sei que ele tem esse olhar humano, esse olhar cuidadoso com a mulher. E o que você acha, assim… você sempre teve esse olhar. Você acha que as mulheres trazem mais queixas? Ou é igual, só que hoje tem mais abordagem, tem mais tratamento? É difícil falar doutora Alic, né, Kiki? Kiki, pode ser Kiki. Eu vou soltar alguns tios em algum momento, mas tá tudo bem. Com certeza, né? Muito obrigado, viu? Eu acho que eu tô acostumado com mulheres porque eu tô cercado delas, né? Eu sou um felizardo de ter a minha mulher há tanto tempo, a mesma, tô fora de moda, né? As minhas filhas que acabaram abraçando e seguindo a minha profissão, né, sem indução, né?
Então, eu acho que eu tenho uma visão de quem vive próximo a elas, né? A nossa clínica sempre atendeu mais mulheres. Acho que as mulheres são mais inteligentes, e prova disso é que elas vão mais ao médico e se cuidam melhor. E as coisas mudaram, sim. Eu acho que, aos poucos, são valorizados alguns pontos, né? A qualidade de vida, o bem-estar, não só a doença. E alterações que sempre existiram, hoje podem ser mais perceptíveis e mais compreendidas, né? Então, alterações fisiológicas próprias da faixa etária merecem atenção. E muitas vezes estar atento a pequenas queixas, como a doutora Samantha falou, desse o acordar ou a modificação de reação, de sensações dos calores. Estar atento a isso para chamar atenção, buscar uma orientação. E você acha que a tecnologia, o olhar da dermatologia durante esses anos, ele teve um olhar… Porque assim, realmente a gente tem que falar sobre a fisiologia, né? Que o envelhecimento, ele vai ocorrer. A Sá estava falando que a partir dos 25 anos a gente já tem uma diferenciação ali, uma queda do colágeno. Fala um pouquinho, você diminui a produção e degrada mais, né? A partir dos 25 anos de idade, a gente tá produzindo cada vez menos colágeno e degradando ele cada vez mais rápido. Sempre falo isso pros pacientes, que é uma baita sacanagem, mas é assim que funciona. Isso acontece com todo mundo, então não é privilégio das mulheres, que realmente, com o passar dos anos, a nossa pele, ela vai ficar com menos turgor, mais opaca, com mais flacidez, mais ressecada. Isso acontece com todo mundo. Mas é curioso que a gente percebe muito quando você atende aquele senhorzinho idoso, que tem aquela pele muito ressecada. É super comum, mas a gente não vê isso em homens de 40 anos. Mas nas mulheres de 40 anos, a gente já percebe que essa pele muda. Uma pele como a sua, que sempre foi super oleosa, de repente te pede um hidratante, né? Então aí a gente realmente já pode olhar um pouco para a oscilação dos hormônios, e principalmente para a queda do estrógeno, que tem um papel muito importante nessa manutenção, né? Com certeza. Aquele que for minimamente atento já percebeu que mulheres são diferentes dos homens, né? Espero que sim. Tem alguns que ainda não perceberam, mas a gente está caminhando para isso. E realmente, nessa faixa, além da perda que começa mais cedo, quando se aproxima os 40 anos, se acentuam esses processos. O homem tem algumas defesas naturais, né? Mantidas pela parte hormonal distinta. E até uma coisa que pouca gente entende, o próprio ato de barbear, para quem se barbeia, o trauma da lâmina e o barbear estimula uma renovação e aumenta a produção de colágeno. Olha que então o homem tem um interessante. envelhecimento menor até por essa questão. Então, inclusive, mulheres, não façam a barba, tá? Porque isso é para os homens. E falando assim da diferença entre o homem e a mulher, teve um congresso, né, de climatério, que falavam muito sobre hormônio, e foi levantada a questão de se o estrogênio, ele é tão importante para a pele, se ele produz ácido hialurônico, se ele produz o colágeno, por que não passar ele no rosto? Porque quando a gente faz reposição, às vezes a gente passa em algumas áreas sem pelos, tudo, e começaram a falar assim, será que se a gente começar a passar no rosto, será que vai melhorar? Será que vai ter essa ação? Eu acho que isso aí tem um caminho muito longo ainda para ser pesquisado. E nesse caso mesmo, é a própria testosterona, né? Quando a mulher se compara muito com o homem, o ser humano se compara, né? Sim. Então, e a mulher vê, nossa, meu marido com 40 anos, com essa pele, né? Com essa força, não sei o que lá, por que não a testosterona? E tem se falado muitas vezes na internet muita coisa errada. E eu acho que nosso papel aqui é falar sobre isso, né? É trazer informações de qualidade, informações com base científica, para alertar a população em geral, as mulheres e os homens também. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os modismos, né? Então, tem algumas coisas que começam a se falar e nas redes e na internet uma delas é a reposição de testosterona, né? Se a gente sair dosando a testosterona de todas as mulheres por aí, todas vão estar baixa. Todas vão. É baixa, são as mulheres. E eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa da reposição como a solução do bem-estar, né? Eu acho que existem indicações muito específicas. Acho que a doutora Alice pode até falar mais do que… Eu falo da minha parte, né? Porque a gente percebe que nem tudo é inócuo, né? Então, assim, tem sim algumas questões. E introduzir testosterona em alguma mulher que tem, por exemplo, um histórico de acne, ou que tem uma alopecia androgenética que já tá em andamento. A gente tem que sempre pesar risco-benefício, né? E não achar que serve para todo mundo e que não é um passaporte pro bem-estar, né? Eu acho que esse assunto é muito legal, até para falar com o Dr. Sérgio. Porque é isso, né? Hoje a gente vê
que tem muitas mudanças, tem muitos modismos, tem muitas coisas. E dentro, por exemplo, em relação à testosterona, não só também as pacientes, as mulheres acima de 40 anos estão usando mais testosterona, estão buscando isso. Qual que é o impacto disso na pele, né? Porque a gente sabe que tem uma transformação. E a gente sabe que, por exemplo, a própria… O que eu vi é, além da minha pele muito seca, que eu até brinquei com eles, que hoje em dia eu saio do banho, eu preciso passar aquele creme de latinha azul. Não passo, mas gostaria. Então, a gente vê que teve isso de um uso abusivo, né, da testosterona. E isso trouxe também, porque essa oscilação hormonal, a gente tem uma oleosidade, né, do couro cabeludo. A gente aparece, às vezes, até uma acne na mulher nessa fase. Essas oscilações, porque ao mesmo tempo que a pele tá muito seca um dia, no outro dia parece uma espinha. Né? Sim, acho que é importante ressaltar isso. Porque assim, no seu caso, você não está na menopausa. Você ainda tem hormônios circulantes que estão realmente oscilando. Então, quando você tem ali uma queda do estrógeno, sua pele vai ficar mais seca. Por outro lado, a progesterona ainda tá ali, que pode aumentar a sua oleosidade, que pode dar um pouquinho de acne. Então, é realmente um desbalanço aí nesse início que a gente tem que tatear com bastante cuidado, né? Mas desculpa, eu te cortei. Não, isso é o mais importante. Então, as oscilações, né? Você não é constantemente… de acordo com essas oscilações hormonais, você vai tendo comportamentos e manifestações distintas, né? Então, você precisa buscar um equilíbrio entre isso, mas com muito cuidado com esses modismos, né? Como você falou, porque de repente a testosterona é tudo, né? Então, vai melhorar não só a pele que está incomodando, mas minha massa muscular, minha libido, eu vou ficar tinindo, né? Isso, e no final a testosterona prejudica a pele. Claro. Né? Então você vai ter o inverso do que você está buscando, né? E não só a pele, né? Eu acho que hoje tem os absurdos em termos de doses, de prescrições, de chips da beleza, né? Os mal chamados e malfadados, né? Então isso tudo traz muita complexidade e muita confusão, porque hoje as pessoas embarcam nisso, né? A rede é ótima, traz muita informação, mas se a gente não souber triar, não souber selecionar, é uma grande arapuca. Exato, eu acho que essa é a grande importância de… muitos médicos, né? Aqui a gente tá falando com 3 médicos de verdade que sempre tiveram essa não, mas essa ressalva de falar na internet, de postar, de estar… Mas hoje a gente tem esse dever, a gente tem essa necessidade de trazer conteúdos adequados e conteúdos importantes, né? Eu acho que é isso, né? Se a gente… Não tô dizendo que é fácil pra mim, mas se a gente não for para as redes para trazer informação de qualidade, né? A gente deixa essas vozes dessas coisas que não tem tanto embasamento ficarem muito altas. Eu acho que a ideia é trazer um contraponto mesmo, né? Sim. E além, não só na pele, né? Que todos… eu acho que quando começa essa fase de reposição hormonal… A gente tem que ter muito cuidado, porque a mulher, ela, como os hormônios oscilam, os sintomas oscilam, os sinais oscilam, e a necessidade de hoje pode não ser a necessidade de amanhã. Em relação à pele, a gente vê muito isso, né? A secura da pele, muitas vezes tem até uma coceira, as pessoas se coçam, por exemplo, a Vivi, a doutora Vivi Peliello, que estava aqui com a gente, ela falou que ela começou com uma coceira no meio das costas. E ela não estava entendendo o que era. Só que era o lugar que ela não conseguia hidratar. Que era o lugar que ela não conseguia passar o creme. Então isso despertou nela falou, ops, mais uma parte. Isso é uma coisa da dermatologia. A pele seca por si só, ela coça, A pele né? seca coça. Sim. Né? E isso é importante, porque as pessoas não entendem o porquê do dermatologista recomendar a hidratação. A hidratação visa isso. O papel mais importante da pele é atuar como barreira. Se ela não estiver bem hidratada, ela não cumpre esse papel. Então, pele seca coça, pele seca inflama, pele seca é porta de entrada para infecções secundárias. Então, a hidratação é fundamental. Na clínica, no dia a dia, eu brinco que o filtro solar e o hidratante, eu permito que meus pacientes usem apenas nos dias que procedem à escovação dentária. Só? Só. Nos demais não precisa. Todos os dias… Sem, assim, você prescreve uma receita. Isso, exatamente. Que hora que ele fala assim mesmo para os pacientes. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem que tornar o necessário, né? Transformar de uma coisa leve, porque quantas vezes eu já ouvi falar, você tem que passar hidratante. E hoje eu só passo porque tenho uma necessidade. Então, se a gente começa antes, começa mais cedo, tem uma prevenção
de vários sintomas. E já tem o hábito, né? E já tem o Exato. hábito. Criar o hábito é o mais difícil, né? Mudar o estilo de vida, quando a gente fala de um paciente que está com a pele ressecada, ou porque tem uma patologia, uma criança mais nova com uma dermatite atópica, ou a própria mulher nesse climatério. Às vezes é mais fácil a pessoa tomar um comprimidinho do que mudar o seu hábito. Diminuir a temperatura da água do chuveiro, ter o hábito de usar o hidratante. Às vezes esses detalhes são mais difíceis, mas são os que vão fazer a diferença, na verdade, né? E passando da pele para os cabelos. Nem vou falar, senão eu vou fazer uma consulta aqui ao vivo. Porque hoje eu fui fazer a escova, né, pra estar aqui. E eu tô achando que tá caindo mais do que o normal. Pode ser? Pode. Acho que é super importante diferenciar, né? Que acho que o leigo, e mesmo muitos médicos, têm uma tendência a falar de queda de cabelo como uma coisa única, né? E existem diversas doenças do couro cabeludo, do cabelo, né? Eu acho que nessa fase o que a gente vê mais evidente, realmente a gente pode ter o eflúvio telógeno, que acho que é um pouco disso que você tá falando, que é essa queda exagerada, de repente tô tomando banho, percebo que cai mais cabelo, e ele pode ter várias causas. O eflúvio ele pode acontecer depois de alguma infecção, então eu sempre brinco com os pacientes, a gente tem que entender que você tá tentando combater uma infecção, seu organismo não vai gastar tempo mandando energia pro cabelo, né? Vamos resolver isso aqui. 3 meses depois, que é o tempo do nosso ciclo capilar, é normal que a gente tenha uma queda, ou no pós-parto, né? Você que faz muita obstetrícia, isso é bastante comum. Mas é importante saber que a introdução de algumas medicações e oscilações hormonais também podem levar a esse eflúvio. Então é muito comum com a introdução de anticoncepcionais, ou quando tem a suspensão deles, né? Quando a gente suspende, ou as próprias oscilações do climatério. O que é completamente diferente da alopécia androgenética, que popularmente é o que a gente chama de calvície, né? Que nos homens costuma ter aquelas entradas ou aquele franciscano aqui atrás, e que nas mulheres costuma ser uma rarefação mais difusa. Na alopécia androgenética, a gente não vê o cabelo caindo mais. O que acontece é que o cabelo vai se tornando uma miniatura de fio. E isso, muito, como o próprio nome diz, a alopécia androgenética tem uma questão genética, mas tem os hormônios andrógenos tendo um papel. A gente se dosar os hormônios andrógenos, eles estão normais. Na verdade, esse indivíduo ele tem uma maior concentração de receptores. Então, isso é interessante porque quando a gente, voltando para aquele assunto da testosterona, né? Então vamos repor testosterona. Peraí, é uma mulher que já tem um quadro de alopécia androgenética? Porque se sim, a gente está colocando mais hormônio, mais substrato, e ela pode ter uma piora, né? Isso você vai acabar incentivando e agravando o problema da provável calvície, né? Sim. Então, é difícil às vezes elas entenderem isso, né? Que são opções que são comentadas, discutidas, mas que mais do que benefício vão agravar outros processos. E hoje, né, nesse tempo que passou, eu acho que assim, a gente tá falando de tudo que pode acontecer e acho que a gente tem que dar uma pincelada aí que tem coisas muito boas por aí que a gente pode cuidar e pode ter olhar para essa mulher que dá ferramentas para ela para melhorar. Porque assim, nenhuma reposição vai ser perfeita, nenhuma pílula é mágica, nenhum remédio é perfeito que vai curar a sua insônia, a sua queda de cabelo, a sua libido. Não vai ser tudo isso. Então, a gente tem que dosar, né, e usar de ferramentas. Eu acho que para o cabelo, hoje em dia, teve muitas atualizações nos tratamentos, né? Tem outros mecanismos, não só o shampoo, o tônico. Tem mais coisa hoje em dia, não tem? O tônico é mais um dos modismos, tá, mesmo? pessoal? Não, é isso, porque é o que falam, né? Mesmo porque os shampoos e os tônicos, em termos de restaurar, de renovar e de melhorar os cabelos, é uma coisa muito questionável, né? Você aplicar alguma coisinha aqui, não vai atuar na tua formação, na estrutura dos fios. Então, isso tudo é mais cosmética mesmo, é bem-estar, é uma melhora apenas paliativa. E pode melhorar até o aspecto do fio, né? Porque trata a haste, mas não tá tratando a queda, né? Em si, tá? Então, aí a gente vai lançar mão de medicação oral, você vai ter coisas que podem beneficiar a cada caso, você vai ter que estudar algo que possa. E isso, né? Não é modismo, é individualizado. Não, eu acho que é interessante, assim, só aqui a gente já falou de 2 tipos de alopécia, né? Então, acho que realmente é um tratamento individualizado. Acho que a gente entra um pouco naquela coisa do normal. O cabelo cai mesmo, às vezes, é cíclico. Não é, isso pode ser evidência de alguma coisa, então procure seu médico. Exato.
E o que mais a gente tem, assim, de novo, né? Porque eu não sei, na época da minha mãe, eu lembro que ela usava bastante cremes. E hoje a gente sabe que, assim, os cremes, eles têm uma dificuldade de penetrar. Vocês podem me explicar melhor, que não são tão efetivos. Que a gente tem que lançar mão de terapias combinadas, né? A hidratação é importante, mas temos outras ferramentas. Sempre, né? Eu acho que o grande segredo hoje, e isso é uma coisa que a gente procura cada vez mais explicar ao paciente, é lançar mão de tratamentos combinados. Você não tem, mais uma vez, você não tem a pílula mágica, você não tem o creminho mágico. O skincare, o cuidado do dia a dia, vai propiciar a hidratação, o filtro solar vai propiciar um menor dano, um menor grau de agressão à pele. E nós temos princípios ativos que vão poder efetivamente trazer uma melhora. A gente viveu, eu vivi a época da dermatologia magistral, da manipulação. A dermatologia, há décadas atrás, e acho que isso é mercado, inclusive, né? Ela era o patinho feio da farmácia, né? Não trazia dinheiro para ninguém. Nessas últimas décadas, mudou a fábula. Hoje ela é a galinha dos ovos de ouro. Então, você tem milhares de produtos, muitas vezes hoje com vantagem, porque a manipulação, até por se tornar mais escassa, foi perdendo muita qualidade. Hoje é menor o número de farmácias que realmente atuam com aquela técnica que nos agrada, né? Então, você tem mais acesso à farmacopeia, né? Mas a gente cresceu muito em tecnologia, né? Em outras abordagens. Além de viver a dermatologia magistral, o que tínhamos para o momento, para uma renovação, para um tratamento do envelhecimento, basicamente eram os peelings. Então, os peelings, durante muita época, reinaram como indicação de rejuvenescimento da pele. E continuam sendo muito bons para renovação celular. Espetaculares. Que falando do peeling, me remeteu uma vez que minha mãe foi fazer um peeling com algum outro tratamento, e eu fui buscá-la e ela parecia uma grande queimada. Isso. Assim, a pele dela ficou ótima, mas assim, gente, pelo amor de Deus, eu achei que ela, assim, era uma grande queimada, era uma coisa totalmente abrasiva, que totalmente provocava, acho que uma cicatrização e um rejuvenescimento, mas é assustador, né? Não, acho que nesse caso ela fez um peeling de fenol, né, que até ficou na moda aí por um caso drástico, e que, na verdade, são tantas camadas de erros, assim, nessa fatalidade que aconteceu. De, primeiro, uma pessoa que certamente não tinha indicação, né? Um menino extremamente jovem, com um profissional que não era qualificado. Mas, de uma maneira ou de outra, os peelings, na verdade, a ideia que você tem ali é fazer realmente um dano controlado na pele, para que, na recuperação natural da sua pele, ela rejuvenesça nesse processo, né? Acho que ele pode falar um pouquinho mais do peeling de fenol, que já é uma coisa que se usa muito pouco, né? E não importa muito. Quando a gente fala o fenol, no peeling, voltando um pouco, o que importa não é se ele é um peeling químico, seja com fenol, com outras substâncias que nós temos. Se ele é um peeling que, na época que nós fazíamos os peelings químicos, os cirurgiões usavam muito o lixamento, o peeling mecânico. E a gente hoje tem muitos peelings por tecnologia. O importante é você ter noção do que quer, que estrutura você quer atingir para ter uma resposta. Então, a classificação verdadeira para nós dos peelings está na profundidade deles, os superficiais, os médios e os profundos. O peeling de fenol é um peeling profundo, então todo paciente vai saber que ele vai parecer um grande queimado, e isso vão ser 3 semanas, e por 3 meses vai ser um peru, mas que de repente um peeling de fenol, ainda hoje, quando realizado, ele dá mais resultado do que o lifting, que era outro dos sonhos das mulheres há décadas atrás e precocemente, era datado. Aos 50 anos eu vou me dar um peeling, um lifting, ou pior, na época era mais feio ainda, me desculpem, né? Mas meu marido vai me dar um lifting, né? A realidade hoje é outra, né? Você mudou a faixa etária do lifting, que não deixa de ter sua indicação. Mas hoje, graças a uma série de outras manobras, a gente retarda isso de 2 décadas, pelo menos. Né? Então, voltando, o problema é que hoje quem pode passar por um pós-peeling profundo como esse no dia a dia? É muito mais difícil. As pessoas hoje, pela atividade que têm, né, não conseguem se programar para uma agressão tão intensa. O fenol levou à fama por causa
caso fatídico, mas eu lembro muito bem que quando houve até uma medida que eu acho equivocada, evidentemente, né, que a Anvisa proibiu o uso do fenol, que tem múltiplas outras indicações e para nós muito importantes, né, eu encaminhei um questionamento se eles também iam proibir a venda de Porsches, porque coincidiu com 2 acidentes fatais de Porsche na mesma semana do rapaz do fenol, e essa semana nós tivemos mais um, né? Então vamos proibir a venda de Porsche, porque tem gente morrendo em acidente. Eu acho que a questão é realmente fazer as coisas com seriedade, né? A gente entrou um pouco aqui no fenol porque você citou da sua mãe, mas acho que a gente busca maneiras, e de novo, como dermatologista, ninguém precisa de nada, mas acho que a gente sabendo que existe essa degradação do colágeno cada vez mais rápida, uma perda do turgor, uma maior flacidez da pele, para quem enxerga isso como um problema, existem alternativas para estimular esse colágeno e melhorar a qualidade da pele. Então, não precisa mais ficar como um grande queimado por uma semana, por um mês, né? Mas a gente tem hoje os lasers fracionados, por exemplo, no que a gente consegue diminuir essa recuperação que era de 1 mês para 7 dias e tá estimulando e produzindo colágeno ali, né? Hoje a gente viabiliza esses peelings, né? Então, cada vez mais se ouve falar no CO2 fracionado, é um exemplo. Nada mais é do que você atingir frações da pele. E as frações não atacadas ajudam a regeneração mais breve do tecido. Então, isso é que faz com que o pós-aplicação seja mais tolerável. Como uma das opções, né? Sim, a gente tem inúmeras formas. A gente começou a falar de ablação, né? Mas a gente tem, através de ultrassom microfocado, a gente pode estimular colágeno, radiofrequência, microglial. Então, tem bioestimuladores injetáveis. Existem muitas alternativas para essa melhora de turgor. E existe uma receita de bolo, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Já que a gente está aqui tentando levar informação de qualidade. Porque é isso, serviu para minha vizinha. Ontem eu estava num evento fazendo uma coisa e falou assim: não, olha, esse médico, ele fez isso, ele vai lá, faz para você. É receita de bolo, gente? Não pode ser, né? Não, né? Pode de jeito ser. nenhum, né? A gente já falou algumas vezes em individualizar, em você acabar promovendo uma adaptação para cada pessoa, né? Eu acho que começa de você entender o que está fazendo, saber o que está fazendo. Como eu disse nos peelings, você tem que saber que estruturas precisam ter atingidas para poder te dar um resultado, uma recuperação, onde tua pele está sofrendo mais. Isso é que vai determinar. E uma vez mais, de acordo com uma combinação de tratamentos, você vai conseguir atingir os melhores resultados. Não, e acho que até mais do que isso, né? Entender quem é esse paciente. Exatamente. O que essa pessoa está buscando, né? Eu acho que, infelizmente, a dermatologia tem ido para um caminho muito disso, de receitas de bolo e de medidas perfeitas e colocando todo mundo no mesmo saquinho e ficando todo mundo igual, né? E eu acho que é super importante respeitar a individualidade de cada um, entender o que o seu paciente está buscando, qual que é a queixa daquela mulher, o que incomoda ela. Né? A gente tem… ela tá com o cabelo mais ralo, mas isso não é uma questão para ela. Eu posso até perguntar se isso a incomoda. Mas se não incomoda, quem sou eu para colocar isso na cabeça dela, né? Mas eu acho que é isso. Hoje em dia tem muito olhar, né, de alguns médicos que é para isso. Vamos deixar todo mundo igual. Tem aquelas pessoas que você passa na rua e você fala assim, nossa… Foi com aquele médico que ela foi, né? Porque é a mesma boca, a mesma bochecha, a mesma coisa. A desarmonização facial, né? Ou pior, a demonização facial. Tem essa parte também. Mas o que eu acho que, assim, além de não ser uma receita de bolo, o que a gente tem que alertar é que todo tratamento, eu acho que qualquer especialidade, a gente tem que ter uma escutativa, um acolhimento, ouvir aquela paciente, ou qualquer paciente, tanto mulher quanto homem, quais são as queixas, o que realmente ela busca e também quais são as comorbidades por trás. Né? A gente tem que saber se essa paciente tem uma pressão alta, a gente tem que saber se essa paciente tem algum distúrbio de tireoide, se ela acompanha no médico quando foram os últimos exames. Porque eu acho que mesmo que seja o tratamento da pele ou dos cabelos, isso tem muita relação. Não dá para compartimentar, né? O paciente, o indivíduo é um só. Então, claro, você até citou no começo, né? Às vezes tem o médico que vai lá e trata a pinta. Não existe isso, né? Eu acho que a gente, como dermatologista, bate muito nessa tecla da importância do exame dermatológico completo, que inclui pele, unhas, cabelos, independente da queixa do paciente.
E claro, entender qual que é a história daquele paciente além da pele dele, né? Então, como você falou, outras comorbidades, acompanhamento com outros médicos. Isso é super importante. Eu acho que uma coisa que a gente não falou, que eu acho que legal, que é super uma intersecção entre as nossas especialidades. A gente falou muito aqui de pele seca, né? E de como hidratar. E, na realidade, a gente tem um ressecamento como um todo, né? Sim. Eu descobri com você, gente, eu estava coçando a orelha. Minha orelha coça, minha orelha coça. É muito bom da coceira de orelha, mas é verdade, entendeu? Você tem uma alteração hormonal que diminui a lubrificação e o negócio coça. Isso, e isso é super importante também no trato geniturinário, Tem né? mais negócio Então, que coça. a gente fala A muito… pele coça. A gente fala muito da síndrome pós-menopausa, né? Sim. Então, que pode ter uma atrofia do canal vaginal com uma dificuldade menor lubrificação, dor à relação sexual. E a gente coloca isso muito no pós-menopausa, né? Sim. Mas acho que isso também pode ser verificado em algumas pessoas já nessa coisa dessa oscilação, nesse início aí do climatério, né? Eu acho que assim, até a doutora Viviane Pelelo estava falando que a gente tem, quando a gente começa, né, a estar numa idade mais adulta, você tem uma remuneração, você começa a juntar o seu dinheirinho pro Botox. Você também tem que começar a fazer a poupança laser íntimo. Porque é isso, é uma como que chama? É uma energia, né, no canal vaginal, que tem um ressecamento importante. Às vezes a gente fala muito sobre libido, né, que as quedas do hormônio diminuem a libido. Mas, poxa, aquela mulher que tá cheia de funções, passa o dia inteiro correndo pra lá e pra cá. Aí chega em casa, tem que fazer jantar pros filhos, o marido chega, ela já tá naquela correria, ela já tá estressada, a vagina seca, aí começa a relação, dói. Será que é uma diminuição da libido ou simplesmente não está confortável e não está agradável, né? O desconforto é grande, né? E é a sintomatologia que vai fazer esse afastamento e isso é uma perda de qualidade importante. Uhum. E pouca gente sabe que com tecnologia você pode ter um auxílio incrível. Né? Os resultados são muito interessantes. Os resultados são incríveis, assim, é um laser que tem afinidade pela água, né? Então realmente é uma ponteira que entra dentro do canal vaginal. E se fazem os disparos e ele aumenta ali, ele consegue aumentar a espessura daquela região, aumenta a lubrificação. Os resultados são excelentes. Eu trouxe isso porque até uma dificuldade que eu tenho. A gente trabalha com esse laser, a gente ama os resultados. Mas eu tenho uma certa dificuldade de colocar, a não ser que seja uma queixa do paciente. Sim. É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Na pós-menopausa, quando a gente percebe assim… pacientes que têm infecção urinária de repetição ou que se queixam dessa dor para a relação, de uma atrofia muito importante, a gente vê resultados excelentes. Queria até te pedir ajuda aqui, uma dica de como trazer isso para a mulher mais nova, né? Porque isso já pode ser uma queixa. Eu acho isso bem difícil, porque assim, hoje, com a era da tecnologia, com as mídias sociais, as pessoas se importam muito e gastam muito dinheiro na pele, no rosto, né? Fazer o mesmo laser no rosto, tudo bem, tá na conta do meu envelhecimento. Agora, as mulheres ainda têm muito preconceito, ainda não é muito falado sobre fazer isso, sobre fazer esse investimento no canal vaginal, né? Porque a gente não pode nem falar vagina. Né? A gente não pode falar, a mulher não pode falar pro marido que, olha, hoje não, porque tá seco, tá ardendo. Ela vai lá, ela aguenta, aí isso vai provocando mais erosão. Então, às vezes, até pra ginecologista, quando a paciente chega e você faz aquela anamnese, porque muitas vezes alguns ginecologistas, eles fazem a pergunta fechada. Ah, como que tá a relação sexual? Ah, tá boa. Então tá. Então tá, né? É isso, mas aí aí o médico que examina, né? Eu sou uma ginecologista que examina todos os meus pacientes. Aí eu vou colocar o espéculo pra colher o Papai Nicolau, aquela vagina seca, sem cor. Você fala assim, mas tá tudo bem na relação mesmo? Não dói? Como que tá ali a penetração? E aí você começa a tirar isso. Então, existe uma própria dificuldade da mulher se queixar disso. Né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Não, super, porque a gente tá perdendo a chance de ajudar essas mulheres, né? Que têm esses sintomas. Você tem que desconfiar, né? Quando você pergunta como é que tá a relação, ela, o quê? aí você já fica um pouquinho mais atento, né? Mas é difícil abordar, né? Mesmo com o ginecologista, é o que você tá dizendo. Então é uma coisa que é meio… vedada, né? Ainda existe muita coisa em cima, a não ser né? que seja uma coisa de um desconforto muito grande. Então, acho que a ideia de falar disso aqui é que, mesmo em casos mais cedo, né? Se você tem algum incômodo, que isso pode ser uma alternativa. Converse com o seu ginecologista,
Converse com o seu dermato, que pode ser uma alternativa, né? E ter uma melhora. Eu acho que é isso. Eu acho que essa parte do laser íntimo, hoje em dia, né? No começo do ano pra cá, do final do ano, ele tem sido mais falado. Tem muito mais gente fazendo essa tecnologia. Mas é isso, tem muito na cabeça que é para aquela senhora que já tá na menopausa, que tem infecção de urina. Agora, se a gente pegar 10 amigas, 40 a mais que nem a gente… E conversar sobre isso, elas vão começar a olhar, porque ninguém olha pra vagina, tá? A vagina tá lá, é parte do corpo, mas a gente não dá tanta atenção pra ela. E com certeza, dentro dessas 10, vai ter alguma ali que vai dar uma risadinha e vai perder um xixi. Tem. Com certeza. Você já pensou em 2 aí. Enquanto a gente estava conversando, você já lembrou de algumas. E tem essa melhora, né? Tem essa melhora da flacidez da própria vagina, né? Da hidratação da própria vagina. E do canal que a uretra tá ali. E melhora os sintomas geniturinários como um todo. E agrada muito. Eu recentemente tive um casal amigo, um colega médico… E que a esposa fez, e quando ele veio no meu retorno, como é bom esse negócio, hein? Tá vendo? E ajuda com o casal. Demais, hein? Né? E tem E é isso, né? Você trouxe um ponto muito importante. Trazer o parceiro, né? Conversar com o parceiro sobre o que tá acontecendo com você. Porque a mulher acaba se colocando dentro de uma concha e não vai falando. E aí isso vai gerando atrito entre o casal. Aí tem essa cobrança dela, ele quer ter relação, eu não quero. Mas conversar, né? Conversar é super importante. Não, e sobre tudo, né? Eu acho que aqui a gente focou… Claro, a gente tá aqui para falar de dermatologia. Mas a gente tem outros sintomas aí da perimenopausa, como essa coisa da névoa mental e de estar mais esquecida. E se isso não for conversado com o parceiro, com quem tá ali com você todo dia, né? Isso pode se tornar um problema, né? Eu não sei, você tem ali uma esposa… Há quantos anos de casado? Esse ano acho que nós vamos para 49. 49 anos de casado. Só. 2 filhas, 40 a mais. Sim. Uma falando sobre isso. Tá difícil ali a convivência? Não. Tranquilo? Não, tem alguma labilidade emocional, alguma irritabilidade a mais? Exacerbada? De jeito nenhum. Não? Maravilha, tudo perfeito. Mas eu acho que é importante também a gente trazer os homens para essa conversa. Colocar os parceiros para assistirem, porque é isso, né? A mulher é uma caixinha de surpresas, tem tantas coisas ali. E muitas vezes a gente não fala. E a gente acaba escondendo isso e gerando atrito. A gente acha que, eu não vou falar, vai que passa, vai melhorar. Mas acaba só gerando mais atritos, não é à toa? É uma etapa natural, né, da nossa vida. A gente tem que falar sobre ela, né? Sim. Temos aqui algumas perguntas e respostas, né? Menos pausa, mais respostas. Mas eu acho que a gente já falou tanto que acho que a gente já respondeu a maioria. Nossa. Mas eu vou ver aqui se tem alguma coisa ainda para se falar. Todo o cabelo cai na menopausa, a gente já falou. Pele oleosa é coisa só de adolescente? Antes fosse, né? Seria mais fácil. Passa. Não, acho que tem características e depende do tipo da pele. Tem processos que correspondem a alterações constitucionais e que vão se manter durante toda a vida. Né? É isso. Podem sofrer todas essas alterações, como nós falamos, e essas oscilações aí com a parte hormonal, mas sempre pode persistir. E antes de encerrar mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode, eu quero saber se você tem algum outro tema que a gente deixou de falar, que a gente acha que precisa ressaltar sobre o que tem ali para as mulheres. Eu acho que a gente acabou abrangendo como um todo a mulher ali, né? A mudança de dentro para fora. Lembrando só uma coisa que a gente sempre vai voltar a falar e sempre é importante. O corpo muda, tudo muda na mulher. E não adianta você ir buscar só o dermatologista para estética sem cuidar dos outros pilares. Porque eu sei que a flacidez, a celulite incomoda muito nessa fase. E aí elas querem uma máquina milagrosa. Mas a gente não pode esquecer que o exercício físico, a alimentação equilibrada e hidratação são fatores muito importantes em qualquer tratamento. Eu acho que isso a gente tem que sempre ressaltar. E atividade física… Eu sei que a gente gosta de caminhar por aí, andar livre no parque, como a gente faz bastante. Mas a musculação é importante, né? A gente precisa de músculo, né? Não tem jeito.
Acho que o exercício físico que a gente tá pensando hoje, a gente não tá mais aqui, não, porque eu quero ficar sarada. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar ali na frente como que a gente quer estar daqui 20 anos, daqui 30 anos, né? Eu vejo meu pai que nunca parou de fazer exercício físico, a diferença que ele tem de disposição e acho que é super importante, né? A perda muscular é fatal também. A gente fala em perda de colágeno, mas o músculo gosta de nos abandonar com uma velocidade incrível. E também a qualidade de vida, você ter locomoção, você poder abaixar e levantar, se ajoelhar para brincar com a neta, você tem que estar em condição. O exercício muscular, a prática, acho que é fundamental. Isso não tem como não se dedicar. Não adianta só congelar as gordurinhas se não tiver músculo nada por trás, não né? Sustenta. Não sustenta. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito vocês. Foi, acho que, muito rico. Acho que a gente trouxe uma visão muito, muito gostosa ali da mulher, de trazer esse assunto, de falar sobre isso. E tá em evidência, né, que não é só uma estética, é um cuidado como um todo. Eu acho que existe a prevenção, eu acho que existe a estética e existe também os tratamentos, né, que vem ali com alguma alteração da perimenopausa, que eu acabei de lembrar, tá vendo, gente? Isso daí falta as palavras, isso faz parte do fog mental. Mas, enfim, da rosácea. A gente acabou não falando disso. É importante, a tal da rosácea. A tal da rosácea. A rosácea é uma doença inflamatória da pele. É importante dizer que é uma doença espectral. O que isso quer dizer? Que a gente tem apresentações diferentes, que normalmente elas não evoluem de uma para outra, né? A gente tem a forma mais comum, que é de eritema, telangiectasia, então aquele vermelhão. E ela pode piorar na perimenopausa, porque o estrógeno ele funciona como um protetor, até como antioxidante. E com essas oscilações dele, a gente pode ter uma piora da rosácea também. E já os processos inflamatórios pioram. E já é difícil o tratamento de uma rosácea por si só na menopausa dá uma… Porque infelizmente na dermatologia nós temos muitas doenças crônicas, né? E o paciente tem dificuldade em entender que a pele tem uma doença crônica. Eu nunca vi um paciente, eu pergunto a eles, né? Se já chegou para o seu médico e disse que não curou diabetes. Qualquer um, mesmo não tendo educação formal, sabe que é uma doença crônica. Não é diferente você ter hipertensão arterial, uma cardiopatia, uma nefropatia ou ter uma doença crônica de pele. Isso é importante porque, por ser crônica, você vai ter melhoras, mas você não tem uma cura definitiva. Então, o paciente precisa entender que depois ele tem que ter uma fase de manutenção e de cuidados. Porque infelizmente a gente percebe isso, né? O paciente acaba tratando nas crises, porque ele quer sair da crise, porque ele tá incomodado. Mas acaba não fazendo um tratamento na manutenção que, na verdade, é o que vai ajudar a espaçar uma crise uma da outra, ou fazer que quando ela vem, ela seja menos intensa, né? Então, principalmente para quem tá na perimenopausa aí, olhar um pouquinho para isso e tem que cuidar da pele sempre. Só uma perguntinha ali, nesse tratamento ali da rosácea, não só na crise, o banho quente também piora? Com certeza. Bastante. Então fica a dica para você que continua tomando banho quente, tentar rever um pouquinho disso, né? Não precisa ser frio ou gelado, mas um banho morno ali diminui a temperatura da água. Acho que a gente teve dias bem frios aí em São Paulo, né? Então é aquela água que tá cada vez mais quente, uma voltinha a menos nos elétricos ou mais. Não tem jeito. A gente falou aqui desde o começo, a pele é o nosso principal órgão, é o maior órgão do corpo humano e ele tem uma função de barreira. Então você imagina que ela fica ali criando lipídios e ceramidas para compor essa barreira, que já são diminuídas com as oscilações hormonais. A gente vai lá e tá com uma água quente, sabão. Esfrega. Não tem pele que resista, né? É isso, gente. Quero agradecer muito vocês. Acho que a Sá, com a sua generosidade, seu olhar, né, da mulher, deixar apenas ela ser mulher, de assim, às vezes não querer equalizar todas as mulheres, né, transformar todo mundo no igual. Eu acho que ela tem um olhar muito, muito importante disso, né, que a mulher, ela não precisa se transformar. Ela precisa se aceitar, se acolher e assim, e se cuidar com carinho, né? E ter isso, e se abraçar. Então não é que todo mundo usa botox, que você precisa usar botox. Não é todo mundo que põe preenchimento na boca que você tem que ter. Eu acho que esse olhar dela é muito importante. Eu acho que isso diferencia muito o trabalho dela. Eu queria agradecer, Kiki, a oportunidade de estar aqui.
Eu acho que o que a gente vem aprendendo nessa fase, em tudo que a gente vem conversando, não só como médicas, mas como amigas, é que eu acho que a gente tem que ser mais generosa com a gente mesmo, né? Aceitar um pouco as fases que a gente tá vivendo. E procurar caminhos e auxílios. E, de novo, é um pouco do que você falou, né? Ninguém precisa de nada. Eu acho que a gente só tem que entender o que é importante pra gente. E como que eu posso me sentir melhor com o que é importante pra mim, né? E como que eu posso buscar ajuda pra isso. É super importante ter isso em mente, né? Eu acho que trazer conhecimento para que a gente possa divulgar. E acho que isso é uma ação de busca de saúde, busca de qualidade de vida. E a pessoa precisa se permitir a se cuidar, não se abandonar. E o Dr. Sérgio, que assim, eu não tenho nem palavras para falar, que é um cara que atende há mais de 40 anos mulheres. E eu acho que eu nunca vi uma sensibilidade por parte de um homem, né? A gente aqui nesse espaço, a gente sempre pensou mais em trazer as mulheres para falar. Mas eu sei que a sensibilidade, o olhar dele, da mulher como um todo… Aliás, é cercado de mulheres, né? Eu também faço parte das mulheres da vida dele. Mas, com certeza. Um homem feliz. E agradecer muito por tornar tão rico essa nossa conversa e mostrar que a gente tem que divulgar, que a gente tem que falar sobre isso. E aqui a gente encerra mais um Pode Mulher, Mulher Pode. E mulheres, apesar de todas as mudanças, a gente continua podendo e tem muita coisa por aí que vai ajudar a gente a passar, a suavizar e tornar essa fase mais gostosa, mais leve e com muito mais experiência. Até o próximo episódio.